Mais Entrevista volta aqui a conversar com Vinícius Cabo, que é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul. A gente estava conversando sobre vários assuntos no primeiro bloco. Quero pegar o gancho, a gente falou de direitos autorais, direitos de imagem, direitos conexos, e quero aproveitar e entrar também em função do sindicato nisso tudo. Como é que age? Por que existe um sindicato? O sindicato moderno hoje, essa tentativa do SATED de se modernizar, ele, no meu entendimento, ele tem 3 vias, né? Primeiro, garantir o que, no nosso caso, que é um sindicato de profissionais autônomos, garantir algumas qualidades sociais para todos os seus associados. Então, a gente está oferecendo plano de saúde, plano odontológico, auxílio para questões jurídicas, né? A gente está junto com a Casa do Artista Rio-Grandense, numa reforma da Casa do Artista Rio-Grandense para dar hospedagem para artistas do interior que possam vir para a capital. Então, são várias ações na questão do âmbito social. A segunda é a questão do âmbito trabalhista, né? Então, a gente começa a fazer, junto com a Superintendência Regional do Trabalho e a Procuradoria do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, uma ação de fiscalização na questão do uso dos profissionais e dos não profissionais, principalmente na questão de cinema, audiovisual e teatro. Essas 3 áreas são as áreas que a gente está começando a atuar. E depois, com a área técnica, mais a área estrutural dos parques de diversões, circo, essas coisas todas. Para isso, a gente recebe esse apoio irrestrito da Superintendência Regional de Trabalho e da Procuradoria do Trabalho, porque como é que acontece o procedimento? O sindicato recebe denúncias através do seu telefone ou da blitz, assaltos. A partir de constatar alguma irregularidade, a primeira coisa que a gente faz é notificar a empresa. Não é multa, não é nada, é só cientificar a empresa, porque também acontece que muitos empregadores no Rio Grande do Sul ignoram algumas coisas. Então, assim, na verdade, a gente está com um processo de educação do mercado no início, né? Esse processo de educação pretende seguir no mínimo por mais um ano. Como a gente disse no início, o sindicato comprou uns 10 anos, faz 2 anos que retomou, então a gente pretende seguir no mínimo mais um ano, cientificando as empresas. A gente tem chamado algumas empresas para reuniões aqui na sede do sindicato, para mostrar como funciona e também como negociar esse funcionamento, né? Porque às vezes tem coisas que se adequam ao mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro e não se adequam ao mercado do Rio Grande do Sul. Então a gente pretende conversar também com as empresas. Num segundo estágio, para daqui a um ano, aí partir para a fiscalização mesmo. A gente está criando uma apostila junto com a Superintendência Regional de Trabalho, que já faz um tempo que a gente começou essa negociação, então estamos retomando agora, para criar uma cartilha de como funciona empregado, empregador, interveniente, no caso das agências de atores e modelos, essas coisas todas. E a terceira é o viés político, que é cuidar das leis de incentivo, das leis de direitos autorais, da confecção e ver qual é o parlamentar que está indo à frente, quais são as demandas do setor, adequar as demandas ao que pode ser feito. Para isso a gente tem feito viagens sistemáticas, Rio de Janeiro, da Funarte, São Paulo, Brasília, e aqui na Assembleia Legislativa o SATED ajudou na confecção, na discussão da confecção do novo Procultura RS, né, que entende-se a reformulação da Lei de Incentivo à Cultura e o Fundo de Apoio à Cultura do Estado, o FAC. A gente está discutindo junto com o município aqui de Porto Alegre a Lei de Fomento a Trabalho Continuado, o FUNPROARTE, a reformulação do FUNPROARTE, o FUNPROARTE de bolsas. Então toda essa área de legislação também é uma parte que é de contato com o sindicato e que é bom que os associados venham, né, seja virtualmente ou seja tomem conhecimento e façam parte da discussão, porque nem sempre a gente sabe de tudo, né? Claro, não tem como abraçar tudo. A gente está falando, existe uma grande parceria, né, com o Ministério da Superintendência do Trabalho. Muita gente, a gente falou antes da coisa do registro, o registro ele tem, né, aquela sequência, ou vai por uma academia, por uma escola reconhecida, né, ou aprendendo, né, empiricamente e tal, e faz o registro, passa por isso. Carteira de trabalho, menor, funciona tudo igual para o artista como funciona para qualquer outro trabalhador, menor trabalhando na área. A partir dos 14 anos. Como menor aprendiz. A partir dos 14 anos, né? Isso é outra coisa da área política, a gente está discutindo até semana que vem, tem aqui junto à Superintendência Regional, pode servir até como modelo para
para o resto do país, a gente está começando a discutir a questão, principalmente na área de circo e de teatro, que são os filhos de artistas, que já começam lá desde o berço e tal, e vão indo. Então, como a gente consegue resguardar a infância da criança e tal, mas também não tolir a vocação dela, né? Porque às vezes a pessoa nasce com aquela vocação, tem uma fotogenia ótima, gosta de estar no palco. Como a gente consegue equalizar isso? Então, é mais uma das ações, digamos, que é fundamental que o setor, que as pessoas que trabalham, que atuam no mercado, venham até a gente para a gente discutir, para ter uma base para chegar lá na superintendência ou no ministério e, é isso que o setor acha. Bacana. Voltando para o social, citou alguns projetos, entre eles a Casa do Artista, tem o Simpoa, que é aquela circulação de espetáculos do interior, que a gente está tão virado, assim como o Brasil vira de bunda para a América Latina, eu acho que as capitais tendem a ficar de costas, né, para os seus interiores, para a produção artística do interior. E isso também está sendo trazido para cá, para a gente ver. Sim, sem dúvida. Agora, mês passado, a gente circulou em 4 municípios, Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Santa Cruz do Sul, realizando oficinas. As primeiras oficinas foram, pessoal, teve 2 chilenos, aliás, 2 argentinos, um armênio, outro francês, que vieram dar oficinas no interior do estado, né? A gente vai tentar trazer agora com que o interior se comunique também com o interior, que também tem isso, ou seja, o interior não vem se comunicar com a capital, porque a capital é fechada, mas também o interior não se comunica com o interior nessa questão. Então, o que a gente quer criar junto com o setor? Uma rede, literalmente uma rede, ou seja, em que não haja um centro, em que as coisas se liguem e se conectem com a mesma qualidade e da mesma forma. Porque a gente percebeu nessas viagens que em alguns setores, em alguns momentos, em algumas soluções, o interior está muito mais avançado do que a capital, muito mais avançado. A capital, até pelo seu modo de comunicação fechada na metrópole, criou alguns vícios que o interior não tem. E aí o interior desenvolveu outras formas de sobreviver que talvez se adequem aqui e consiga fazer com que a capital cresça mais ainda. E dentro disso tudo, dessas ações que são desenvolvidas daqui, dessa comunicação com o que está acontecendo em outros lugares, né, através de reuniões, na outra semana também o Satélite esteve participando de encontro de sindicatos fora, também em São Paulo e tal. Essas ações todas, que perspectiva se tem para o mercado artístico, do ponto de vista assim, profissional mesmo? Como é que acontece essa profissionalização? Como é que acontece o respeito? Como é que acontece a ética? Qual é a perspectiva disso? É otimista? O mercado do Rio Grande do Sul cresceu muito, né? O mercado do Rio Grande do Sul cresceu, o mercado de entretenimento, diversão e arte cresceu mais do que qualquer outro mercado que você... Por quê? Porque o nível de aquisição do gaúcho melhorou muito. Sobrou dinheiro, vamos ir ao cinema, vamos ir ao parque, vamos ir a isso. Então, o setor cresceu muito. E a gente está vislumbrando que em 2016 entra a plataforma digital definitiva no Brasil inteiro. Então, a quantidade de emissoras, de canais que vão surgir e programação para todos esses canais vai ser muito grande. Para te ter uma ideia, por exemplo, eu falei em 12 mil carteiras, né, profissionais. Dessas 12 mil, 3.886 foram nesses últimos 3 anos. Nossa, gente que de repente estava informal e que agora se regularizou. Que se regularizou. Então, é gente que está vendo o mercado, está vendo, esperando que aconteça. A gente espera, por exemplo, agora que o governo do estado, na área de artes cênicas, que é o entretenimento presencial, né, presente, ele está vendo o artista, ele aumente muito, porque a esperança é que a gente tenha um fundo de apoio à cultura realmente forte, que a lei de incentivo se regularize e que finalmente o Congresso aprove a PEC 150, que é a PEC orçamentária para a cultura, né? Sendo assim, são 2% da União, 1,5% do Estado e 1% dos municípios. É um alavancar da cultura que nunca se viu nos últimos 20, 25 anos. Isso é mercado, né? Isso é mercado.
Além de que tem uma ligação muito forte com o turismo Claro. no Rio Grande do Sul. E o turismo também está crescendo no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para nós. Ou seja, perspectivas são as melhores possíveis. Só de crescimento. Só de crescimento, né? E tem que cuidar para que esse crescimento não seja irregular, Claro. né? Não seja Para informal. nossa própria benesse, né? Para a própria saúde do mercado Com de todos nós. certeza. Vinícius, a gente com certeza poderia conversar ainda muito mais. E a gente te agradece muito a presença aqui no TV Mais Entrevista, teu tempo, que a gente sabe, em função disso tudo que a gente estava falando, que é bem ocupado, uma agenda bem cheia. Bastante, bem ocupado. Então, novamente, obrigada. E você pode acompanhar um pouquinho hoje sobre a profissão de artista, de técnico em espetáculos, de entretenimento, diversão, enfim. E a gente fica por aqui hoje, mas você sempre tem aí o TV Mais Entrevista trazendo muita coisa bacana, muita opinião para você. Até a próxima.